Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, chegou o momento de nós entrarmos na palavra. Eu estava com uma mensagem por tema Quando o Gigante Cai, mas o Senhor mudou, né? Deixa o gigante cair para outro dia. E o tema hoje da mensagem é: mostra-nos a tua glória. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, verso 18. Êxodo 33, verso de número 18. Êxodo 33, segundo livro da Bíblia, verso de número 18. Diz assim o texto sagrado: Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Diz mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Diz, eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua semente preciosa, que é a tua palavra, alimento para a nossa alma. Pai querido, obrigado porque o Senhor se manifestou e se revelou, Pai, nesta noite, através de cada detalhe deste culto. Obrigado, Senhor Pai, pela tua presença no nosso meio. Fala agora uma vez mais pela tua palavra, Senhor. Pai, não serei eu que vou falar, mas é o Senhor que vai falar com este povo. Pai, que não saiam palavras minhas, mas tuas palavras. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Mostra-nos a tua glória. Este episódio que o Senhor, Moisés vai conversar com Deus, é um episódio em que, além de haver uma tristeza no coração de Deus, pela prática que o povo havia praticado, também acontece uma tristeza no coração de Moisés. Moisés, ele nasceu em um tempo em que a ordem era matar os filhos homens, mas o Senhor guardou Moisés. Joquebede, a sua mãe, preservou o menino até onde ela não podia mais preservar. Porque mãe é assim. A maior ameaça que vem sobre a vida dos filhos, a mãe ela está sempre lá para proteger, para guardar. Isso é natural, é da natureza materna. Então no coração de Joquebede, jamais ela permitiria que o seu filho viesse a morrer. Moisés vai ser achado no Nilo por uma das princesas de Faraó, pela filha de Faraó. E ali ela vai pegar aquele menino e adotá-lo como o seu próprio filho. E vai dar o nome dele Moisés, ou Mosheá, no hebraico, que significa tirado das águas. Porque o significado do nome nos tempos antigos, nos tempos bíblicos e até nos nossos atuais, tem uma importância muito poderosa. Então Moisés é tirado das águas, mas quando se cumpre o tempo de Deus, Moisés cresce. E um certo dia Moisés está vendo um dos seus irmãos do seu povo sendo oprimido por um egípcio, e ali ele vai defender, vai matar o egípcio, vai esconder o corpo na areia. E o problema da gente esconder as coisas na areia é que quando vem o vento, a areia descobre. Isso representa muitas das vezes o pecado. Porque quando a gente guarda a nossa vida, a nossa casa na rocha, ela tem estrutura e ela não sucumbe. Mas quando a gente coloca os nossos pés na areia, o vento vai tirar e vai revelar o que está escondido. Você vai perceber que quando o alicerce está escondido, ele não é revelado, porque a estrutura dele é boa.
a sua fundação é boa. Então Moisés ali vai subir, vai fugir. Por quê? Porque agora Faraó queria matá-lo. Os egípcios queriam matá-lo. E é nesse momento que Moisés vai se encontrar com a sua esposa, Zípora. Ali ele vai defender o rebanho dela. E a partir daí nasce um relacionamento de Moisés com ela. Moisés vai estar ao lado do seu sogro Jetro, que estava ali auxiliando ele, e vai pastorear as ovelhas do seu sogro. Só que o texto sagrado vai revelar que um certo dia, depois de atravessar o deserto com as ovelhas, ele vai ver uma imagem que vai chamar a sua atenção. Olha que interessante. Depois do deserto, que Moisés atravessa com as ovelhas, é que ele vai ver uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Então Moisés teve que passar pelo deserto com as ovelhas para poder ver uma sarça pegar fogo, para poder ver uma sarça arder e não se consumir. E eu preciso falar isso para alguém. Eu estou só na introdução. Se não passar pelo deserto, não tem como ter visão da glória de Deus. Se não suportar a prova, não tem como ter visão da glória de Deus. Se não passar a luta, não tem como ter visão da glória de Deus. Tem gente que quer viver um evangelho fácil, sem luta, sem prova, sem provação. Não. Foi depois do deserto que Moisés viu a sarça ardendo, e aquilo chamou a atenção, porque a presença de Deus nos atrai, chama a nossa atenção, porque era algo novo, algo que ele nunca havia visto, e ele vai ver. E quando ele chega perto, a voz de Deus vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o ambiente em que você está agora é lugar santo. A voz não saiu de alguém que estava lá. A voz não saiu de algum ser que estava ali de forma teofânica ou epifânica lá, não. A voz saiu do meio da sarça. Porque a visão da glória de Deus para a nossa vida, ou a voz de Deus para a nossa vida, ela vai sair de um ambiente espiritual. Ou seja, Elias, o terremoto veio, Deus não estava no terremoto. O vento assoprando no monte, Deus não estava no monte. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Mas de repente Elias ouviu a voz de Deus de uma voz mansa, uma brisa. Porque tem vezes, irmão, que a gente acha que Deus está no fogo e Deus não está. A gente acha que Deus está no vento e Deus não está. A gente acha que Deus está no terremoto e Deus não está. É quando a gente percebe, para de olhar para a ótica natural e começa a ter equilíbrio, é que a gente vai ouvir a voz de Deus do jeito que ela é para nós. Então a sarça vai chamar a atenção de Moisés. Deus vai falar com Moisés através da sarça e vai dar a Moisés uma direção de libertar o povo de Israel do cativeiro, da opressão, da escravidão em que estavam vivendo. Moisés vai seguir todos os princípios de Deus. Moisés, ele vai sair com o povo do Egito através de tantos sinais e maravilhas que todos nós conhecemos. Moisés vai receber a orientação divina, estabelecendo ali a primeira Páscoa, ou seja, o primeiro sacrifício em forma de gratidão pelo povo, por Deus tirar o povo com mão forte do Egito. Moisés, ele vai viver com Deus um ambiente espiritual de relacionamento com Deus, e aonde Deus se manifestava, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo andava com Deus por causa de Moisés. Só que o texto sagrado nos diz, anteriormente, no capítulo 32, é que Moisés sobe no monte, porque Deus chama Moisés para subir no monte. Porque quem quer ter relacionamento, sobe, irmãos. Se você quer ter um nível de relacionamento com Deus, você não pode ficar no nível de baixo. Você tem que subir para o nível de cima. O nível de baixo vai fazer você pecar e perecer. Agora o nível de cima não. O nível de cima você vai viver a glória de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, o sentimento de Deus. Então Moisés está no nível de cima, recebendo as leis, escrevendo as tábuas da lei. E você já ouviu por esses dias atrás isso aqui.
E, de repente, o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, desce, porque o povo que está lá embaixo está obstinado. Fez um Deus e está lá o adorando. Moisés vai descer. E quando Moisés está descendo, a Bíblia nos diz que Josué vai ouvir um barulho. E Josué escuta um barulho e pensa que é um barulho de guerra. Aí Moisés vai dizer: não é um barulho de guerra não, Josué. O barulho que está acontecendo ali é diferente. Porque tem o barulho que é Deus e o barulho que não é Deus. Tem o que é Deus que manifesta e tem o que é Deus que não se manifesta. Deixa eu falar uma experiência que eu tive uma vez ministrando a palavra de Deus. Eu ministrando lá na cidade de Tabatinga, e de repente, no final da ministração, o povo começou a vir para frente sem eu chamar. E aquela glória, aquele poder, aquela ministração. E de repente, eu escuto um barulho de língua estranha no meio da igreja. E aquilo me incomodou, me chamou a atenção. Eu chamei um obreiro que estava lá e disse assim: vem aqui. Você está ouvindo esse barulho? Essa língua estranha diferente que está se destacando perto das outras? Sim. Vai lá e expulsa, porque é demônio. O obreiro saiu, foi até a pessoa, e quando ele colocou a mão na pessoa, era cadeira para tudo quanto é lado, o demônio manifestou. Porque nem todo barulho vem de Deus. Nem toda língua é Deus. Nem toda a ação que a gente pensa que é espiritual é Deus. Então quando Moisés chega, Moisés já vê aquele bezerro de ouro, ele vai quebrar as tábuas da lei. E o texto sagrado vai dizer que ele vai mandar derreter o bezerro de ouro, e o pó de ter derretido o bezerro ele vai colocar nas águas, e vai fazer o povo beber aquelas águas com o pó de ouro que foi ali derretido do bezerro. É o que o texto diz. Isso é texto, isso é Bíblia. E o povo vai tomar, e naquele mesmo dia, o texto sagrado vai dizer que Moisés vai dar uma ordem: quem for de Deus fica de um lado, quem não for fica do outro. Aí ele vai ordenar aos filhos, a tribo de Levi, os filhos de Arão, e vai dizer: olha, pega a espada, porque hoje vai morrer amigo, hoje vai morrer parente, hoje vai morrer irmão, porque a ordem de Deus era exterminar quem não fosse de Deus. E naquele dia o texto vai dizer: mais de 3.000 morrem ali. É nesse momento que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu não vou mais com este povo. Eu não vou mais com ele. Mas a minha presença vai contigo, para te fazer subir daqui. Porque o problema não era o nível espiritual de Moisés. O problema era o relacionamento do povo. Porque Moisés estava no nível espiritual que o povo não estava. Então Deus diz assim: Moisés, eu vou mandar um anjo ir com eles, e a minha presença vai contigo, para te fazer subir daqui. Só que Moisés ele vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, se o Senhor não for conosco. Porque Deus disse: Moisés, eu vou contigo, mas eu não vou com o povo. Aí Moisés vai dizer: peraí, não. Senhor, se o Senhor não for conosco, no coletivo, não nos faça sair daqui. Moisés ele vai ter a ousadia e a autoridade de dizer assim: então risca o meu nome do livro da vida. Olha como Moisés estava. Ele preferia perder o nome escrito no livro da vida do que deixar o povo para trás. O Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Pode riscar o meu nome do livro da vida. Aí Deus: Moisés, eu vou contigo, Moisés, mas com este povo eu não vou. De tanto Moisés insistir, porque quando Moisés está conversando com Deus aqui, ele está em um local chamado tenda da congregação. Ainda não havia sido estabelecido e construído o tabernáculo. A tenda da congregação era um lugar que Moisés havia
criado para poder se relacionar com Deus. Quando Moisés queria falar com Deus, ele entrava dentro da tenda da congregação, e a Bíblia nos diz que a nuvem descia, cobria a porta da tenda da congregação, e através dali Deus falava com Moisés lá dentro. Era Deus falando, Moisés ouvindo, era Deus falando, Moisés ouvindo, e o povo ficava todo em pé na porta das suas tendas, observando o Senhor ali com Moisés. Todas as vezes que Moisés entrava na tenda da congregação, o povo se levantava, ficava na porta das suas tendas e ficava observando Moisés conversar com Deus. Por quê? Porque quando a gente tem um nível, um lugar de relacionamento com Deus, meu querido, Deus ele vai se revelar e se manifestar para nós. Ei, o que Jesus disse? Quando você quiser falar com o Pai, tem uma tenda da congregação, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com teu Pai que está em secreto, e Ele te ouvirá e te responderá. Então, quando Moisés queria falar com Deus, ele entrava na tenda da congregação. Era uma tenda que ele havia feito para esse propósito, era um lugar dele se relacionar com Deus. E a Bíblia diz que Deus se relacionava com Moisés como se estivesse falando com alguém ou com um amigo face a face. Era Moisés falando, Deus ouvindo, Deus falando, Moisés ouvindo, e era uma troca de conversa de Moisés com Deus como uma amizade. Nossos dias estão terríveis, irmãos, porque a falta de amizade de nós com Deus está tamanha que a gente se contenta com qualquer coisa. A gente acha que alguma coisa criada por homem supre o nível de relacionamento com Deus. Se eu perguntar aqui para você, você orou hoje no teu quarto? Você fechou a sua porta lá dentro e conversou com Deus? Faz quanto tempo que você não conversa com Ele? Faz quanto tempo que você não fala como um amigo fala com outro amigo? Faz quanto tempo que você não se relaciona? Faz quanto tempo que Deus não ouve a sua voz? Porque é muito fácil, irmãos, chegar aqui na hora do culto, dobrar o joelho e orar. Mas o maior nível de relacionamento não é quando a gente está aqui, é quando estamos na nossa casa. Aí quando a gente ouve aquele hino, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que antes você tinha, hoje já não tem. Nunca mais a gente conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço a sua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Já não dá para viver nessa incerteza. Não posso mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Faculdade, amigos, balada, dinheiro. Faz quanto tempo que você não se relaciona com Deus? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não entra no quarto, fecha a porta? Deus só está esperando você se relacionar com Ele na tenda da congregação sua. Porque quando Moisés entrava dentro da tenda para conversar com Deus, a nuvem descia. As pessoas começavam a observar, Deus desceu para falar com Moisés. Deus desceu para conversar com Moisés. Deus desceu para se relacionar com Moisés. E naquele dia não foi diferente.
Deus desceu para conversar com Moisés. Moisés está conversando com Deus. E Moisés está intercedendo pelo povo obstinado. Moisés está dizendo para Deus assim: Senhor, se o Senhor não for com nenhum de nós, então não nos faça sair daqui. Moisés estava acostumado já com a presença de Deus. O povo estava acostumado com a presença de Deus. Moisés viu a sarça arder. Moisés viu Deus livrar o povo do Egito com mão forte. O povo estava constantemente vendo e ouvindo e sentindo a mão de Deus. Mas na primeira oportunidade que teve, sabe o que fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorar. E sabe o que isso significa? É que quando a gente está longe de Deus, a primeira oportunidade é a gente voltar para trás. É retroceder um passo. Porque lá no Egito eles estavam acostumados a ver os egípcios adorando outros deuses. Então na cabeça dele, Moisés subiu, não vai voltar mais. Esse Moisés subiu, então façamos um bezerro para adorá-lo. Mas e o livramento que Deus deu no passado? E a porta que Deus abriu? E o mar vermelho que Deus abriu? E aquele currículo que você mandou e Deus abriu a porta? E a família que Deus te deu? O ventre era estéril, Deus fez gerar? Aquela oração que você fez diante do altar de Deus e Deus respondeu? Aí na hora que vem a luta, na hora que vem o desânimo, na hora que vem a frustração, a gente quer fazer o quê? Abandonar. Eu vou adorar outros deuses. É que nem Pedro, irmão. Pedro andou com Jesus, viu Jesus fazer milagre, viu Jesus fazer um monte de coisa, tacou a espada na orelha do soldado, que a gente aprendeu semana passada. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu não vou negar, de forma alguma te negarei. Aí quando chega lá, você fala como ele. Não. Tu se veste como um deles. Não. Tu é um deles. Não. Aí quando o galo canta, Pedro olha lá onde Jesus está, apanhando, sendo esbofeteado. E quem é que está lá apanhando? Esbofeteado, estava sendo humilhado, olhando para Pedro. Jesus. Lê o texto, irmão. Jesus está lá no meio, apanhando, sendo esbofeteado, e Pedro está aqui, fora da multidão, negando. O único que estava lá, negando. E quando ele nega pela 3ª vez, e aí bate no peito o que Jesus disse, ele olha para o meio da multidão, onde Jesus está lá apanhando, e Jesus está olhando para ele. Jesus estava olhando para ele, mas dizendo assim com os olhos: eu falei que você ia errar. Eu falei que você ia pecar. Eu falei que você ia negar. Aí Pedro se frustra, aí Jesus vai ressuscitar. Aí, quando Jesus aparece para alguém, manda dizer: avisa lá os discípulos e a Pedro. Aí Jesus aparece para os discípulos, aparece para Pedro, beleza, legal. Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, apareceu para eles. Era motivo para eles, para Pedrão, glória, aleluia. Agora eu vou fazer a obra de Deus. Sabe o que Pedro vai fazer? Vai lá pegar a rede que ele tinha guardado. Ele diz assim para os discípulos: vou pescar. Aí os outros discípulos falam: então nós vamos junto, Pedro. Mas quando Jesus chamou ele lá atrás, não disse que ia chamar ele para ser pescador de homens? Não era para ele ter jogado a rede fora? E por que ele guardou a rede? Hoje é noite de você jogar essa rede fora do passado para viver uma nova história. Se Pedro tivesse jogado a rede fora, irmão Leandro, ele não voltava para trás para querer voltar a pescar de novo. Aí quando chega lá na beira da praia, está pescando, Pedro está lá. Porque o texto vai dizer que Pedro estava nu, dentro das águas. Aí daqui a pouco João: ei Pedro, Jesus está aí na beira da praia. Aí eu imagino Pedro colocando a roupa. Jesus ali sentado, pão, peixinho na brasa. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: te amo, Senhor. Depois conversa vai, conversa vem. Aí Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Aí conversa vai, conversa vem. Aí na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Era Jesus dizendo para ele: eu falei que você ia me negar, mas eu não falei que eu ia te abandonar. Eu falei que você ia errar, mas eu não falei que eu ia desistir de você.
Eu falei que você ia falhar, mas eu não falei que eu te abandonaria. Eu falei que você ia tropeçar e cair, mas eu não disse que eu não estenderia a mão para te levantar de novo. Porque é assim, irmão. A gente vai cair, vai tropeçar, mas Deus vai estender a mão para nos socorrer e nos ajudar. Mas existe um nível de relacionamento que a gente precisa ter com Ele. E Moisés tinha esse nível de relacionamento. Ao ponto de dizer, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Se não for para ir nós, todo mundo, então risca. Aí Deus vai falar, então tá bom, Moisés. Eu vou. Vou com vocês. Aí Moisés vai ser mais ousado, vai dizer, Senhor, eu quero ver a tua face. Porque eu já te sinto, eu já converso com o Senhor, mas agora eu quero ver o Senhor. Aí Moisés quer entrar num nível de intimidade muito mais alto. Uma coisa é você sentir Deus, uma coisa é você ouvir Deus, outra coisa é você querer ver Deus. Porque, irmãos, quando a gente tem um nível de intimidade profundo com Deus, o que a gente tem é pouco. A gente quer mais. A gente não canta? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. Esse louvor é baseado nesse texto, porque Deus vai dizer, Moisés, não tem como, Moisés. Moisés vai ouvir um não de Deus. Moisés, não tem como, porque não tem ninguém que veja a minha face que permaneça vivo. Aí Moisés, Senhor, eu quero ver. Não dá, Moisés. Ei, eu quero ver. Sabe aquelas crianças que ficam, eu quero. Tem umas que dão um tapinha nelas assim. Não pode, não dá para comprar não. Mas Moisés estava desse jeito. Senhor, eu quero ver. Não dá, Moisés, você vai morrer. Mas eu quero ver. Se for para morrer vendo a tua glória, beleza. Se for para morrer vendo o Senhor, beleza. Moisés, não tem jeito, Moisés, você vai morrer. Eu quero ver. Moisés, você vai morrer, rapaz. Eu quero ver. Eu pergunto para alguém aqui nessa noite, você tem essa coragem? De entrar nesse nível e dizer, Senhor, eu quero estar num nível tão elevado, que se for para morrer vendo a tua glória, eu prefiro. Porque eu sei que tem um lugar para mim. Aí Moisés vai insistir tanto que ele fala assim, então tá bom. Você quer ver a minha glória? Você quer ver a minha face? Você não vai ver. Vamos fazer um negócio. Sobe e vem para perto de mim. Não tem como se relacionar com Deus sem se aproximar dele. Não tem como querer mais de Deus sem querer se aproximar mais perto dele. Deus vai dizer, então, chega aqui, bem junto a mim. Eu vou te esconder na fenda da rocha, num lugar específico, é no meio. Só vai caber você lá dentro, Moisés, na fenda da rocha. E quando eu passar, eu vou colocar a minha mão. A minha mão vai cobrir você. Eu vou passar, a minha glória vai passar e você vai me ver de costa. Aí Moisés vai dizer, negócio fechado, Deus. E o texto sagrado vai dizer que quando Moisés sobe, Moisés se relaciona no lugar onde Deus quer que ele se relaciona, ele fica escondidinho na fenda da rocha. A fenda da rocha é uma brecha que fica na rocha ali, e Moisés só aqui observando, esperando a glória de Deus passar, esperando Deus passar. Aí de repente, do nada, uma mão aparece e cobre ali a fenda da rocha, e depois Deus vai passando. Eu imagino, é uma visão tão incrível que eu vejo de uma forma espiritual. Eu sou meio doido, irmão, nessas horas que eu leio a Bíblia. Eu começo a imaginar o momento, eu começo a imaginar a situação. Eu imagino a mão de Deus aparecendo e cobrindo a rocha, e de repente Deus passando, de repente Deus tira a mão, Moisés vai ver de costa. Quando Moisés vê de costa o Senhor, ele cai por terra assim, ó. Ele vai dizer, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço ver o que eu vi. Eu sou um falho pecador. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, você não queria ver? Eu só mostrei de costa.
Agora, se você não suportou me ver de costas, ainda eu criei algumas situações para você poder me ver, imagine se você visse a minha face. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, que olha tudo. Moisés, ele vai ver a glória de Deus, Deus passando de costa. Ele vai sentir um poder tão grande, mas um poder tão grande que o texto sagrado vai dizer que quando Moisés desce do monte, agora é a hora de descer. Quando Moisés desce do monte, desce da onde ele estava conversando com Deus, da onde ele pediu para Deus, ele desce, a glória era tamanha no rosto de Moisés, que o povo não suportava olhar para Moisés, porque quando eles olhavam para Moisés, o resplendor era tão grande, Mateus, em Moisés, que eles não conseguiam olhar, é como se eles estivessem olhando para o sol, eles não conseguiam olhar para Moisés, porque a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés. E quando alguém percebeu, peraí, não tem como olhar para Moisés, a glória de Deus está forte na vida dele, aí alguém pega e vai cobrir o rosto de Moisés, por quê? Porque o povo não suportou o nível que Moisés estava, o povo não suportou o nível que Moisés havia chegado de relacionamento com Deus. Eu preciso dizer para alguém aqui, para começar a concluir a mensagem, está na hora de você sair desse nível raso que você está e começar a subir a um nível de intimidade totalmente diferente do que você vive hoje. Ei, meu querido, eu não estou falando para você virar aqueles crentes santarrão, aqueles que tudo, não, se relacionar com Deus não se resume a isso. Se relacionar com Deus é assumir um estado de intimidade espiritual totalmente elevado, porque quem se relaciona com Deus não depende dos outros para se relacionar. Quem se relaciona com Deus não depende de alguém chamar para orar para ele se relacionar. Quem se relaciona com Deus, ele ora na casa, ele está trabalhando, ele está intercedendo, ele está fazendo alguma coisa, ele está se relacionando com Deus. Por quê? Porque tem gente que não entende isso, irmão. Tem gente que não entende isso. Eu vou ensinar um negócio para você muito interessante. Religiosidade é uma coisa, intimidade é outra. Intimidade, eu não dependo de ninguém para mim ser íntimo de Deus. Intimidade é eu e Deus. A intimidade que eu tenho com Deus não se revela no ambiente de culto. O ambiente de culto é só para a união entre os irmãos em adoração e louvor ao nome de Deus, de Jesus. Mas a intimidade se revela no oculto e no escondido. É lá na sua casa orando, é agradecendo a Deus pelo alimento. Na hora de dormir, agradecer a Deus pelo dia. Na hora de levantar, agradecer a Deus pelo dia. Tirar um momento de consagração na semana, 1 ou 2 períodos de consagração, de matar a carne. Aí depois, irmão, quando a pessoa tem esses níveis, o pastor fala assim, ela não chega no culto andando, ela já vem flutuando. Ela não espera o irmão do lado da glória. Ela não espera o irmão do lado da aleluia. Não, porque ela já chega dando glória a Deus e aleluia. Aí alguém que já está num nível de baixo, nossa, para que gritar desse jeito? Para que falar alto desse jeito? Por quê? Porque quem está no nível de baixo, irmão, não entende. Quem está no nível de cima. Moisés estava no nível de cima, desceu para baixo, o povo não aguentou olhar para ele. Se prepara, porque vai chegar um tempo na tua vida que você vai estar num nível tão íntimo com Deus, que vai ter gente que vai começar a ficar incomodada com a autoridade espiritual de Deus sobre a tua vida. Eu vou repetir de novo aqui para alguém entender. Vai chegar um tempo que você vai estar num nível tão diferente com Deus, mas tão diferente, que vai ter gente que vai se incomodar no nível que você está com Deus. Não dá para olhar para ele não. Não dá para olhar para ela não. É muito poder, é muita autoridade, é muita unção. Ei, porque quem está no nível de cima incomoda quem está no nível de baixo. Quem está no nível de cima incomoda quem está no nível de baixo. E quem está no nível de baixo fica incomodado com quem está no nível de cima. Mas eu também prego para quem está no nível de baixo. Ei, pega agora e vai começar a se relacionar com Deus para você subir no nível de cima, aleluia. Ei, para de se incomodar com os problemas, para de se incomodar com a situação, pode se incomodar com as lutas, pode se incomodar com as provas. Pastor, estão me perseguindo, pastor, estão se levantando contra a minha vida, pastor, estão me caluniando, pastor, estão brigando comigo, pastor, estão me xingando no trabalho. E daí você tem o que eles não têm. Essa é a diferença.
Moisés tinha o que Arão e Miriam não tinham. Porque no capítulo 11 de Números, ou no 16, se não me falha a memória, ou no 12, alguma coisa assim. Arão e Miriam chegou. Moisés está lá na tenda da congregação, orando, intimidade com Deus. De repente chega Miriam e Arão. Deixa eu falar um negócio para você, rapaz. A desculpa era a Cuxita, a mulher que Moisés tinha pegado, para ser sua esposa. Viu? Deus também fala com a gente. Olha a desculpa de Miriam. Deus também fala com a gente. E Moisés não está nem percebendo o que está acontecendo. De repente desce a nuvem. Porque quando a gente não percebe o que estão fazendo, Deus ouve e Deus vê. Aí está lá Miriam e Arão. Viu? Deus também fala com a gente. Aí daqui a pouco Deus desce. Opa, peraí. A ousadia deles foi tão grande que eles entraram dentro da congregação onde Moisés estava conversando com Deus, orando, buscando. Aí Deus desceu na coluna da nuvem. Sai todo mundo para fora. Deus mandou tudo eles sair para fora. E Moisés sem entender. Aí Deus vai falar assim: quando eu quero conversar com alguém, ou entregar algum recado com o meu povo, eu uso profetas. Mas com esse Moisés aí, eu converso com ele face a face. Aí sabe o que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Por causa de Miriam, eles ficaram 7 dias no mesmo lugar sem poder sair. E Arão? Arão não aconteceu nada. Você que pensa, irmão. Na hora não aconteceu nada com Arão, não. Mas depois, irmão, o que é que Arão teve que provar que Deus era na vida dele? Se levantou Coré, Datã e Abirão. Era contra Arão, não era nem contra Moisés. Aí sabe o que Deus faz? Para mostrar que era na vida de Arão? Porque quando Coré, Datã e Abirão se levanta, é contra Arão, que era um dos líderes. Aí sabe o que acontece? Deus vai dar uma ordem. Vamos fazer um negócio. Todo mundo traga os seus incensários, tribo de Levi. Nós vamos oferecer incenso ao Senhor. A vara também, que no outro dia florescer, esse é escolhido por Deus. O povo oferece incenso. Deus consome lá os revoltados da vida. Aí depois chega no outro dia, quando sai para a porta da tenda Arão, a vara que ele deixou lá floresceu, frutificou. Era só para florescer, mas Deus mostrou fruto, estabelecendo um princípio de liderança sobre a vida de Arão. Aí a gente pensa, Miriam ficou leprosa, não aconteceu nada com Arão. Irmão, Arão teve que provar um bom tempo que Deus era na vida dele. Porque é isso que acontece com quem se revolta. É isso que acontece com quem mexe, com quem tem a presença de Deus. Aí você fica angustiado porque estão perseguindo eu. Estão falando mal de mim, pastor. Se levantaram contra a minha vida. E daí? Você não é a última bolacha do pacote, vai orar. Vai ser íntimo de Deus. Quando você for íntimo de Deus, essas coisas não te angustiarão. Não trarão problema para a tua alma, para o teu coração. Por quê? Porque você sabe quem você serve. Você sabe de quem você é. De quem você faz parte. De quem você é íntimo. Ou seja, você tem uma intimidade tão grande com Deus. Estão tacando pedra. Deixa que taque, ué. Estão falando mal de você, pastor. Deixa que fale, ué. Estão falando mal da dirigente. Deixa que fale, ué. Estão falando mal de mim para a rua. Deixa que fale, ué. Estão me perseguindo. Estão se levantando. Deixa. Você serve um Deus que cuida de você em todo o tempo. Pastor, e se eu não me relaciono com Deus? Essas coisas te angustiam, te frustram, te decepcionam. Uma vez uma irmã chegou em mim e disse assim, pastor, estão me perseguindo, pastor. Ela não faz mais parte da igreja não, tá? Pastor, estão me perseguindo, estão se levantando contra o meu ministério. Eu falei, joia, é bom isso aí.
Não é bom nada, pastor. Por quê, irmão? Por que não é bom? Não. Eu não posso passar por perseguição. Eu tenho uma chamada. Oh, santa. Deusa enraizada. Desculpa, irmão, mas eu não sou o pastor bajulador não, viu? Não. E por que a irmã não pode passar perseguição? Não, eu não aceito no meu ministério passar o que eu estou passando. Eu falei assim para ela: você é melhor que Jesus? Você é melhor do que ele? Ela disse não. Ué, Jesus foi esbofeteado. O próprio povo dele traiu ele, crucificou ele. Os discípulos negaram ele. O tesoureiro da igreja de Jesus vendeu ele por 30 moedas de prata. E você acha que você é a última bolada do pacote? Aí ela, pastor, não é assim, era Jesus. Ué? Jesus veio como o quê? Como Deus e como homem. Para quê? Para provar que o que ele passou também, a gente está sujeito a passar também. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que o pastor da igreja. Você não é melhor do que os irmãos que estão ali. Eles também passam as lutas e as provas que você passa, a perseguição que você passa. Só que tem um porém. Eles não passam reclamando, eles passam adorando. Você está passando reclamando. É diferente de quem está no nível de cima. Quem está no nível de cima está passando e dando glória. Passando dando aleluia. Porque é muito fácil cantar o hino lá. Vou passando pela glória, dando glória a Deus, glória a Deus. É muito fácil cantar o hino. Isso aí é só para quem está no nível de cima, irmão. É difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado, o enviado do diabo. Ele vem. É muito fácil, irmão, mas isso aí é só para quem está em cima. Porque quem está embaixo, irmão, reclama de tudo. Não está bom o sol, não está bom a chuva, não está bom o frio, não está bom o trabalho, não está bom nada. Agora quem está na presença de Deus, está vazio, mas Deus vai enviar providência. Está doente, mas Deus vai curar. A porta está fechada, mas Deus... Olha aí, ó. Olha aí, tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Não está fácil, mas vai ficar melhor. O deserto Deus vai transformar em oásis. O vale vai prosperar e vai frutificar. Por quê? Porque quem está no nível de cima não se preocupa com quem está no nível de baixo. Quem está no nível de cima, olha para você, vem para o nível de cima também você. Vem para o nível de cima também você. Porque o dia que você chegar aqui, você vai parar de viver essa vida que você está vivendo para viver uma vida de intimidade. Relaurabaixo. Alaué, caminaué. Vai adorando, vai adorando. Não saia do nível de cima para bater boca com quem está no nível de baixo. Não saia do nível de cima para poder brigar com quem está no nível de baixo. Não saia do nível de cima para dar satisfação para quem está no nível de baixo. Continua no nível de cima. Continua no nível de cima. Continua no nível de cima. Quem está no nível de cima vê a glória, vê a graça, vê o poder, vê a manifestação de Cristo. Se coloque de pé. Moisés viu a